Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula hoje é o núcleo. Vamos lá? Pessoal, geralmente o núcleo é aquela região com aspecto esférico que se localiza no centro da célula. E por que eu coloquei assim, geralmente? Porque na maioria das células o núcleo se localiza na parte central, mas nada impede que você encontre o núcleo voltado para a região basal, para a zona periférica, né? Mas geralmente ele é encontrado no centro da célula. Geralmente ele apresenta aspecto esférico, mas como eu falei, nada impede que você encontre um núcleo com formatos extremamente variados, né? Geralmente você encontra uma célula com um núcleo, mas nada impede que você encontre células com dois núcleos ou mais. E até existem células que não têm núcleo, né? A gente vai falar daqui a pouco. Beleza? O que a gente pode falar mais a respeito do núcleo? Bom, na realidade, tudo que acontece na célula, todo o controle metabólico da célula, ele parte diretamente do núcleo. Então, é o centro de organização e, consequentemente, de triagem de tudo que é produzido dentro da célula. Sem o núcleo, uma célula simplesmente morre, né? A gente vai falar daqui a pouco de célula que não tem núcleo, e eu vou citar um exemplo aí para vocês. E vocês vão ver que uma célula que não tem núcleo, ela perde o núcleo, ela, na realidade ela nasce com o núcleo e depois ela perde o núcleo. É questão de tempo para ela morrer, porque sem o núcleo ela não tem como controlar as funções vitais. Ela passa a gastar o que está produzido, o que está armazenado. Acabou, ela morre. Falo daqui a pouco. Então, o núcleo, aí em cima vocês podem ver assim, ó, núcleo e logo em seguida dois pontinhos eucariontes. Porque assim, nós temos dois grupos de células, né, ou de seres, na realidade. A gente pode falar assim também quando eu me refiro a um ser unicelular. Então, nós temos dois grupos, o grupo dos procarióticos e o grupo dos eucarióticos, ou eucariontes, como está escrito aí no slide, certo? O grupo procariótico, pessoal, ele é representado por seres, né, ou por células que apresentam visivelmente a membrana plasmática e uma massa interna mais ou menos compacta, onde você não consegue visualizar a figura do núcleo. Mas não significa dizer que um ser procarionte não tenha núcleo. Vou pegar aqui meu apontadorzinho laser para a gente trabalhar com ele. Ó. Então tá aqui, ó, você tem o grupo dos procariontes e você tem o grupo dos eucariontes. Esse aqui é mais evoluído, né? Esse aqui é menos evoluído. Aí quando você olha para cá, tá escrito bem aqui assim, ó, não possui o núcleo separado. Na realidade ele tem núcleo. Não existe a membrana nuclear. Vou fazer aqui um desenho com a nossa caneta que dá para a gente visualizar bem melhor, né? Então você vai ver assim, ó, você vai ver uma célula que automaticamente ela tem a membrana plasmática, tem esse espaço aqui todo interno, né, que seria o citoplasma, e era para existir aqui o núcleo. Mas tem o núcleo? Tem. E por que eu não consigo visualizar o núcleo aqui? Por que não é visível se tem núcleo? Deixa eu pegar minha borrachinha aqui para a gente apagar aqui. Ó. O que acontece é que essa célula procariótica ela tem núcleo, ela não tem a membrana nuclear. Então, se eu tirar a membrana nuclear, o que vai acontecer com o material nuclear? O material nuclear vai ficar aqui dentro, ó, completamente misturado com o citoplasma. E aí você não consegue visualizar nitidamente o núcleo. E tem até denominação para isso, a gente denomina de núcleo difuso. Você não consegue visualizar o núcleo separadamente, como está escrito bem aqui. Ó. Ela não possui o núcleo separado. Quais são os exemplos que a gente pode colocar aqui dentro da divisão dos procariontes? Você pode colocar, por exemplo, as bactérias e as cianobactérias, né? São seres bem primitivos. Já na divisão eucarionte, eu posso colocar, por exemplo, os procariontes, eu posso colocar os fungos, os vegetais e os animais. E o que caracteriza uma célula eucariótica? A presença nítida do núcleo. Está bem aqui, ó. Ah, mas aqui também tem núcleo, aqui em cima tem. Mas aqui não tem a membrana nuclear. E aqui tem, ó. Dá para ver nitidamente a presença da membrana nuclear. E aí você tem o destaque do núcleo, certo? Então, basicamente, os seres são divididos em procariontes, onde não existe a membrana nuclear, ou carioteca, e, portanto, você não consegue definir ou fazer a separação do que é citoplasma e núcleo. E na divisão eucariótica, você tem já a membrana plasmática, você tem a membrana nuclear,
O núcleo é bem visualizado e você vê nitidamente o espaçamento intermediário denominado de citoplasma, né? Que seria isso aqui, ó, membrana plasmática, né? Aí a membrana nuclear, que é a carioteca, o núcleo, e dá para ver esse espaço aqui que corresponde ao citoplasma. Tranquilo? O próximo slide ele mostra aí a composição do núcleo. O que, que nós vamos encontrar no núcleo, né? O chamado mais precisamente, né, o núcleo interfásico. O que significa isso? Um núcleo que está basicamente entre uma divisão celular que termina e uma outra que vai começar. A gente chama de núcleo interfásico. Então, o que eu posso visualizar nesse núcleo? Só avançar aqui um pouquinho. Eu posso ver a carioteca, aqui é a membrana plasmática, eu vou só fazer para vocês verem o que é. E a carioteca, pessoal, é a membrana que envolve o núcleo. Pronto, isso aqui é a carioteca, né? Então, só ligar aqui para a gente saber quem é quem. Isso aqui é a carioteca. Aqui, ó. Isso aqui, né? Nucleoplasma. Nucleoplasma é uma massa gelatinosa que tem aqui dentro. Uma massa gelatinosa. Essa massa gelatinosa, basicamente, ela é constituída de água, sal, açúcar e proteína. O curioso é que é a mesma composição química do catarro. Catarro, essa gororoba que a gente produz aí nas vias aéreas, é uma secreção mucosa e ela é constituída basicamente por água, sal, açúcar e proteína, né? Então, o nucleoplasma, que é a massa que se encontra aqui dentro do núcleo, eu estou colocando esses pontinhos aqui, ó, veja lá no desenho. Ele também é constituído de água, sal, açúcar e proteína, então ele tem um aspecto assim, meio gelatinoso. Dentro desse nucleoplasma, a gente vai encontrar uma área pequena, porém bem densa, e que fica localizada aqui na parte superior. Esta área, pessoal, recebe o nome de nucleolo. Esta área ela está relacionada diretamente com a formação de um tipo de RNA chamado RNA ribossômico, e é um tipo de RNA que está relacionado com a elaboração de uma organela chamada de ribossomo, cuja organela está relacionada com a síntese de proteína. E aqui dentro do núcleo, nós vamos encontrar mergulhado nessa massa gelatinosa uma rede de filamentos, como se fosse um barbante, todo enroladinho aqui dentro. Essa rede de filamento ela é chamada de cromatina. Então, a cromatina nada mais é do que uma massa densa, que é encontrada no interior do núcleo, mergulhado no nucleoplasma, e que se apresenta na forma de pequenos fios, totalmente emaranhados. Isso é a cromatina. Beleza? Então está aí a composição do núcleo. Aqui a gente entra em detalhes para você saber o que é a cromatina. Cromatina, justamente ainda no processo de intéfase, quando a célula está entre uma divisão que termina e uma outra que vai começar. Como eu deixei bem claro no outro slide, essa cromatina nada mais é do que um conjunto de filamentos, ó, completamente emaranhados, né, tudo desorganizado. E esses filamentos são formados de quê? São formados de DNA associados com proteínas, que são as histonas, né? O DNA, na realidade, a gente já conhece, é o ácido desoxirribonucleico, que está relacionado justamente com a transmissão das características genéticas, beleza? Bom, aqui embaixo nós temos aqui que essa cromatina ela pode ser encontrada em dois estágios. Uma cromatina chamada de eucromatina, né? E uma cromatina denominada de heterocromatina. Aí aqui, pessoal, tem um filamento, ó. Você tem um filamento aqui de proteína associado com DNA. Tá vendo aqui esse filamento? Observe que esse filamento vem lisinho e de repente ele enruga bem aqui, ó. Aí vai lisinho de novo e enruga bem aqui na frente. Tá vendo, ó? Então, essa parte mais condensada a gente chama de heterocromatina. Ela difere do resto do cromossomo, né? Isso aqui é uma estrutura que vai formar o cromossomo. Essa parte aqui do centro é a parte central do cromossomo que recebe o nome de centrômero. E essa parte mais lisinha que nós temos aqui é a chamada eucromatina. Então, quando eu junto o centrômero, a heterocromatina e a eucromatina, eu vou formar uma unidade chamada de cromossomo. Quantos cromossomos existem dentro de uma célula humana? Nós temos um cariótipo que é de 2 Ns. Isso para as células somáticas. É igual a 46. Então quer dizer que qualquer célula do corpo que você pega, do dedo do pé até o último fio de cabelo, você vai encontrar 46 cromossomos. Exatamente. E os cromossomos são constituídos de quê? De heterocromatina,
eucromatina, DNA, proteínas denominadas de histonas, e essa partícula que fica na região central chamada de centrômero. E é no cromossomo que você encontra todo o conjunto de informação genética pertencente ao indivíduo, certo? Agora, toda regra tem exceções. Nós temos células que não têm 46 cromossomos. São células com apenas a metade, 23 cromossomos. Que células são essas? Pessoal, são as germinativas. No caso, seria o espermatozoide para o macho e o ovócito para a fêmea. Por que o espermatozoide tem que ter 23 cromossomos? E por que o ovócito tem que ter 23? Porque quando os dois se juntam, eles vão formar uma célula chamada de ovo ou zigoto, que é isso aqui que vai dar origem ao novo indivíduo. E se eu somar 23 daqui com 23 daqui, vai dar quanto? 46. Eu acabei de falar para vocês agora há pouco tempo que todas as células que compõem o nosso corpo têm que ter 46 cromossomos. E se tiver cromossomos a mais, você pode ter uma anomalia. Se tiver cromossomos a menos, você pode ter uma anomalia. O ideal seria 46. Costa, um exemplo de uma anomalia com um cromossomo a mais. Se eu tenho 46, uma anomalia eu teria aqui, somando mais um. Então isso aqui daria um total de quanto? 47. Não é um ser humano normal. Dependendo da posição que você vai encontrar esse cromossomo a mais, você pode ter um tipo de síndrome. Por exemplo, são 46 cromossomos divididos em 23 pares. Se você tiver um cromossomo a mais no par 21, você vai ter uma síndrome que é bem conhecida de vocês. Síndrome de Down. Né? Que no passado, erroneamente, se denominava de mongolismo. Não se usa mais essa linguagem. Certo? É síndrome de Down. Ou trissomia no par 21. Trissomia significa dizer que no par 21 era para ter apenas 2 cromossomos. Tem um a mais. Por isso que faz um total de 47. Beleza? Então, um ser humano normal que não tenha nenhum tipo de anomalia, todas as células que compõem o corpo terão 46 cromossomos. Exceto os gametas, que terão a metade. E eu já expliquei por quê. Que é para quando juntar o espermatozoide com 23 com o gameta feminino com 23, vai fazer um total de 46 e gerar um indivíduo, com células contendo 46 cromossomos. Beleza? Vamos adiante. Aqui eu detalhei mais um pouquinho a respeito do cromossomo, né? A gente acabou de falar agora há pouco tempo, e eu estou dizendo que o cromossomo, ó, na realidade, é um material genético, que justamente esse material genético ele é duplicado e dividido quando as células estão em processo de divisão. Toda vez que uma célula vai entrar em processo de divisão, deixa eu fazer bem aqui para você ver. Digamos que eu tenho aqui uma célula e ela tem 46 cromossomos. Lembra que eu falei? Ela vai dividir e vai originar duas células filhas. Duas células filhas. Cada uma terá que ter 46. Pessoal, matematicamente é impossível, né? Você pegar uma célula com 46 e dividir ao meio para dar duas, daria cada uma com 23. Mas aí é que está. Sempre que uma célula vai entrar em processo de divisão celular para originar duas células filhas, todo o material genético, ou seja, todo o material cromossomial, todo esse material é duplicado. Ó. Então, se eu tinha 46, 46 vezes 2, vai para quanto aí? 92, né? 92. E aí, quando dividir, você vai ter duas células, cada uma com 46. Sempre que uma célula dessa aqui fosse dividir, ela vai originar duas células filhas. Ó, e cada uma tem que ter 46. Então, toda vez que ela se prepara para dividir, ela duplica o material genético. Para logo em seguida você ter duas células filhas, cada uma com 46. O que está acontecendo aqui também vai acontecer aqui. Ó. Vai dividir duas e vai formar duas, cada uma com 46. Beleza? Vamos adiante. Isso aqui é para finalizar a nossa aula. Isso aqui que você está vendo é uma foto real de um cromossomo. Veja que ele é formado por dois braços. Eu vou tentar fazer aqui, cobrindo, para você ver o que é um cromossomo. Ó. Tudo isso aqui é um cromossomo, tá vendo? Aqui é uma perninha aqui em cima, aqui é outra perninha aqui, tá vendo? Ó, isso aqui é um cromossomo. E os cromossomos estão unidos pela linha da cintura, geralmente da cintura, mas isso aqui também pode deslocar um pouquinho. E essa região que fica aqui, ela é chamada de centrômero. Existem cromossomos que o centrômero fica no centro. Ó.
bem aqui no centro. Ele é chamado de metacêntrico. Existem cromossomos que o centrômero fica deslocado um pouquinho mais para cima. Aí ele é chamado de submetacêntrico. E existe cromossomo que o centrômero fica na ponta, bem aqui na ponta. Ele é chamado de telocêntrico. Mas geralmente o centrômero fica no meio, metacêntrico, como você está vendo aqui. Ó. Beleza? Pessoal, o cariótipo, na realidade, é o conjunto de cromossomos de uma determinada espécie dividida em pares. Isso aqui que você está vendo aqui embaixo, deixa eu pegar minha canetinha laser para te explicar melhor. Isso aqui que você está vendo, não sei se alguém percebeu a sutileza do desenho, ó, tem escrito aqui número 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Ó? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aí está faltando o par 23, porque não são 46 cromossomos? Aí teria que ter bem aqui o par 23, porque 23 vezes 2 dá 46. Aí tu vai dizer, por que não botaram? O 23º par está bem aqui, ó. 23. Ó, o outro par está bem aqui, ó. Certo? Pode ser X ou pode ser Y. Então aqui você poderia ter, por exemplo, no par 23, você poderia ter XX, XX seria fêmea. Né? Ou você poderia ter XY, seria macho. Certo? Então, assim, são 23 pares. Até o 22 você tem pares de autossomos. O par 23 é chamado de par de alossomos. E esse par 23 ele é representado justamente pelos cromossomos X ou Y. Se for XX é fêmea, se for XY é macho. Isso aqui é um cariótipo. Você pegou os 46 cromossomos de uma célula humana que estava dentro do núcleo, está lá a célula. Aí você vai lá no núcleo, abre o núcleo e retira os cromossomos. Está aqui, ó, tudo desorganizado. E depois você organiza esses cromossomos de acordo com o homólogo, com o par de cada um. Você vai ver que eles têm afinidade, ó, pelo formato, né? Então você tira daqui e vai organizando aqui em 23 pares. Se ficar sempre assim, no número 1, no locus 1, um par, no 2, um par, no 3, um par, até o 23 é um indivíduo normal, porque 23 vezes 2 dá 46. Se você tiver, por exemplo, um indivíduo aqui, ó, nesse par 13, bem aqui, ó, você está vendo que tem 2 cromossomos, está aqui um, está aqui outro. Se ele tiver um cromossomo a mais aqui, já é uma trissomia, já é um indivíduo anormal. E essa trissomia no par 13, ela vai gerar um indivíduo chamado de cíclope. É um indivíduo que nasce com um olho no meio da testa. Um olho só. E esse indivíduo tem um retardamento tão grande que geralmente ele nasce morto. E quando nasce vivo, algum tempo depois ele morre. Ele não tem vida longa. Né? O indivíduo é chamado cíclope e a síndrome é conhecida com o nome de síndrome de Patau, ou ciclopia. Vamos imaginar agora uma trissomia num outro local. Vamos tirar aqui do par 13, trissomia do par 13, e vamos colocar no par 21, que eu acabei de falar agora há pouco tempo. Cadê o par 21? Está aqui, bem aqui. Ó. Tem um cromossomo aqui, você está vendo? Ó, tem outro aqui. Se aparecer um cromossomozinho aqui, agora são 3. Então isso aqui vai gerar um fenômeno chamado de trissomia. Isso aqui é o que eu acabei de falar, que o pessoal grosseiramente, ignorantemente, denomina de mongolismo. Isso nada mais é do que a síndrome de Down, né? A trissomia do par 21. É um cromossomo a mais no par 21. O pessoal diz que é doença. O pessoal não é doença. Se fosse doença, você iria na farmácia, compraria o medicamento e resolveria o problema. Não tem como resolver. Não tem, não tem. O corpo humano é constituído aproximadamente por 60 trilhões de células. Quando você tem um indivíduo com síndrome, significa dizer que todas as células que compõem o corpo desse indivíduo, elas levam lá no par 21 um cromossomo a mais. Não tem como você retirar. Você teria que desmontar o cara todinho e célula por célula retirando um cromossomo. E aí como é que você montaria o cara de novo? O cara leva uma batida. É atropelado, morre. Imagina você desmontar ele todinho, célula a célula. Não teria como você trazer o indivíduo à vida. Beleza? Então isso aí que você acabou de ver é o cariótipo. Nada mais é do que o conjunto de cromossomos organizados em pares. Para que a gente possa estudar e ver se tem alguma anomalia. Bom, pessoal, tá aí a nossa aula de hoje, o núcleo, né? Espero que vocês tenham
Entendido, tudo legal, né? Então, tchau, tudo de bom. A gente se vê por aí. Fui.